Oi, pessoal. O meu nome é Letícia Bottino. Eu sou tutora do projeto Tutoria em Anatomia da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E o tema da nossa aula de hoje é a artrologia do joelho. Então, já pega seu lápis, sua caneta, seu papel, que a gente vai começar. Então, eu coloquei aqui uma trilha de aprendizagem. Então, é coisas que eu quero que vocês tenham em mente quando a gente terminar a aula, porque esse tema, não vou mentir, é um pouco complicado, mas no final da aula vocês vão estar sabendo tudo, tenho certeza, confio em vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho da articulação do joelho, dos ligamentos extracapsulares, depois a gente vai para os ligamentos intraarticulares, para vascularização, inervação, e por último eu vou falar um pouquinho só das bolsas. Então, a articulação do joelho é a maior e a mais superficial articulação do corpo humano. É uma articulação tipo sinovial, do tipo gínglimo, e embora ela seja bastante bem construída, é comum que haja lesões, por exemplo, no esporte. Eu vou falar um pouquinho sobre isso ao final da apresentação. Então, para quem não está lembrado, né, mas a articulação sinovial do tipo gínglimo, o que é isso? Lembrando que as articulações são classificadas de acordo com a forma ou o tipo de material. Então, as articulações sinoviais têm os ossos unidos por uma cápsula articular. As articulações fibrosas, elas têm os ossos unidos por tecido fibroso. E as cartilagíneas, elas têm uma estrutura unida por cartilagem e hialina. Como a gente pode observar nessas imagens ao lado, tem alguns exemplos. Então, por exemplo, fibrosa, a gente tem exemplo as suturas, né? Também temos exemplos aqui de cartilagíneas entre os discos intervertebrais. E aqui, então, mas o que é essa articulação sinovial que eu falei aqui? Quando os ossos são unidos por uma cápsula articular, e que é formada por uma camada fibrosa, que ela é mais externa, como a gente consegue ver nessa imagem aqui, e ela é revestida por uma membrana sinovial interna. Essa membrana sinovial é que vai secretar o líquido sinovial, que é aquele líquido lubrificante que fica no interior da cavidade articular. No interior da cápsula, a gente tem a cavidade articular, que é essa daqui, e que vai recobrir as faces articulares. E todas as outras faces internas da membrana vão ser revestidas lá pela membrana sinovial. Então, aqui eu tenho uma face articular do joelho, uma vista superior. Mas o que é a articulação do tipo gínglimo, né? A articulação do tipo gínglimo, ela vai permitir os movimentos de flexão e extensão no plano sagital ao redor do eixo transversal. Então, são movimentos uniaxiais. Eu coloquei aqui um gifzinho fazendo um movimento de extensão e o movimento contrário é o movimento de extensão do joelho. Então, flexionou ali a perna e o joelho também ele pode realizar pequenos movimentos de rotação, mas esses só podem ser realizados mediante uma flexão mínima. Então, coloquei aqui, ó, nessa segunda imagem aqui, a gente tem um joelho flexionado em 90 graus, e por isso ele consegue fazer uma flexãozinha, um movimento de rotação. Nesse vídeo aqui, que eu vou colocar para vocês, vamos ver, a internet vai colaborar comigo, vai mostrar melhor um pouquinho desse movimento. Vamos ver. Aqui. Então, aqui a gente tem o movimento medial e lateral, visto de vários ângulos com o joelho flexionado. Então, lá, rotação medial e lateral, rotação lateral e agora medial, e assim por diante. É só para entender um pouquinho melhor. A articulação do joelho ela é formada, então, por 3 articulações. 2 articulações são femorotibiais, que é a lateral e a medial, e estão localizadas entre os côndilos laterais e mediais do fêmur e da tíbia. São essas articulações que a gente consegue ver aqui nessa vista anterior do joelho. E ela tem também uma articulação femoropatelar, que é essa que fica na região posterior da patela, que a gente não consegue ver aqui. Mas aqui, ó, eu vou mostrar aqui mais no detalhe. Esse joelho aqui é um joelho flexionado.
Então, a gente consegue expor bastante os côndilos lateral e medial do fêmur. Eu coloquei aqui, ó, porque numa vez, se a perna e a coxa e a perna estiverem em movimento de extensão, a gente não consegue ver. Por isso que aqui tem essa visão do joelho direito flexionado. Então, aqui a gente consegue ver bastante o côndilo lateral e medial. Dando zoom ali, só para vocês verem. E aí, a face articular da patela, que é onde se insere aquela outra articulação que a gente não consegue ver, porque, né, obviamente, a patela está tampando ela. Então, o que garante a estabilidade do joelho? As faces articulares do joelho, elas são bastante incongruentes, e por isso a articulação do joelho é relativamente fraca. A estabilidade, ela vai depender, então, da força e da ação dos músculos adjacentes e dos tendões, além dos ligamentos que vão unir o fêmur e a tíbia. Os músculos, eles são os mais importantes entre essas sustentações. Então, muitas lesões que as pessoas sofrem quando estão praticando esportes, elas podem ser evitadas mediante o condicionamento desses músculos e, lógico, o treinamento apropriado. A gente trouxe o destaque aqui do músculo mais importante na estabilidade do joelho, que é o grande músculo quadríceps femoral que a gente tem mostrado aqui, sobretudo as fibras inferiores dos músculos vasto medial e vasto lateral. E a posição ereta estendida acaba sendo a posição mais estável da articulação do joelho. Agora vamos começar a falar dos ligamentos, né? Se você não lembra o que eu tô falando, qual que é a sequência da aula, volta lá no comecinho para você não se perder. Eu vou falar aqui, ó, de 5 ligamentos extracapsulares. E os ligamentos colaterais, eu vou falar de características em comum, mas eu vou continuar depois para os ligamentos poplíteos. Então, presta atenção, presta bastante atenção nesse slide aqui, vem comigo que calma que vai dar certo, vamos lá. Então, a cápsula articular do joelho, ela é fortalecida por esses 5 ligamentos. Vou falar um pouquinho de cada um aqui. O primeiro ligamento é o ligamento da patela, que é esse ligamento aqui. Ele se estende do ápice das margens adjacentes da patela e vai até a tuberosidade da tíbia. Ele vai receber lateralmente os retináculos medial e lateral da patela, formando a cápsula articular do joelho. Esses dois vão auxiliar aí a manutenção do alinhamento da patela em relação ao fêmur. Esse ligamento patelar ele vai se separar da membrana sinovial e da tíbia por um coxim gorduroso intrapatelar e por uma bolsa sinovial, respectivamente. Então, tem a imagem aqui desse coxim. Trouxe um videozinho. Vamos ver aqui. Ó, no movimento de flexão, como é que se comporta esse ligamento. É curtinho, só para vocês terem uma noção. Ligamentos colaterais do joelho. Então, falei que eu ia falar de características em comum e vou falar um pouquinho de cada um deles. Eles se encontram tensos na extensão e vão conferir estabilidade na posição ortostática. São ligamentos considerados fortes e no movimento de flexão eles acabam se tornando mais frouxos, o que vai permitir e limitar a rotação no joelho. O primeiro desses ligamentos é o ligamento colateral fibular, que se estende a partir do epicôndilo lateral do fêmur até a face lateral da cabeça da fíbula. Destaquei eles para vocês aqui. E o tendão poplíteo ele vai passar profundamente ao ligamento colateral fibular. O terceiro ligamento, então, dos 5, é o ligamento colateral tibial. Ele vai se estender do epicôndilo medial do fêmur ao epicôndilo medial da face medial, da parte superior da face medial da tíbia. No seu ponto médio, as fibras desses ligamentos vão estar firmemente fixadas no menisco medial. Inclusive, uma correlação clínica é que quando há uma lesão nesse ligamento aí, provavelmente se acaba também lesionando o seu menisco. Então, eles são mais suscetíveis às lesões que o LCF, e o LCT e o menisco medial, então, vão acabar se rompendo com frequência durante a prática de esportes, de contato, especialmente futebol americano e hóquei no gelo. Então, agora um videozinho do ligamento colateral tibial, em destaque aqui para vocês. E é isso. Seguindo em frente, tá acabando, aguenta aí. Ligamento poplíteo oblíquo.
ele tem a função de expansão ele é uma expansão do tendão do semimembranáceo, ele tem a função de reforçar a cápsula articular posteriormente, ele tem origem ali no posterior ao côndilo medial da tíbia e segue em sentido supralateral em direção ao côndilo lateral do fêmur. Então, aqui ele para vocês. E por fim, o ligamento poplíteo arqueado. Ele fortalece, então, a parte posterolateral da cápsula articular. Em destaque aqui para vocês. Então, ele tem origem na face posterior da cabeça da fíbula e vai seguir em sentido supermedial sobre o tendão poplíteo e ele vai se fixar lá na articulação do joelho. Então, vamos lá. Agora a gente vai passar para outros tipos de ligamentos, que são os ligamentos intraarticulares do joelho. E é onde eu quero chamar bastante atenção, porque tem um ligamento aqui que sofre bastante lesão em competições esportivas, e eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Então, os ligamentos intraarticulares do joelho, a gente tem os ligamentos cruzados e os meniscos. Os ligamentos cruzados, a gente vai falar dos dois deles, um deles é o campeão de lesão, e posteriormente eu vou falar dos meniscos. Então, os ligamentos cruzados, eles vão unir o fêmur e a tíbia e vão permitir a rotação lateral, que vai até 60 graus ali mais ou menos, e a rotação medial do joelho. Eles vão se cruzar dentro da cápsula articular. Lembra da cápsula articular que eu revi lá no começo dessa aula? Se você não lembra, volta lá. Mas eles vão se cruzar também fora da cavidade sinovial, localizados no centro da articulação, e vão se cruzar obliquamente, formando como se fosse uma letra X ali, e vão fornecer estabilidade para a articulação do joelho. O tendão poplíteo, ele também é intraarticular durante parte do seu trajeto, então, e passa ali pertinho deles. Agora citando ali os meniscos, depois eu vou voltar ali nos ligamentos cruzados. Os meniscos, né, a gente tem dois, são lâminas em forma de meia-lua, como a gente consegue ver aqui, ó. Eles têm formatos, né, de hóstias, como descreve a literatura. Eles estão localizados na face articular da tíbia, tem função de absorver choques mecânicos, dar estabilidade, lubrificação, aumento da área de contato, o que vai ajudar nessa estabilidade, e eles são espessos nas suas margens externas, dá para ver bem nessa imagem aqui, né? E vão se afinando em direção ao centro. Voltando ali nos ligamentos em X, vou falar do LCA, ligamento cruzado anterior. Gente, quando vocês têm uma lesão no esporte, e se você quiser impressionar a pessoa que está ali com você, um ótimo chute é você falar para ela que o jogador de futebol que acabou de se lesionar lesionou o ligamento cruzado anterior, porque, como a gente vai ver aí mais para frente, ele é campeão de sofrer lesões. Então, é o mais fraco dos dois ligamentos cruzados, esse que está em destaque aqui na imagem em vermelhinho. Ele tem origem na área intercondilar anterior da tíbia e se fixa na parte posterior da face medial do côndilo lateral do fêmur. O LCA ele vai ter vascularização relativamente pequena e ele é formado por duas bandas, que eu vou colocar essa imagem aqui, anteromedial e posterolateral. A função dele é impedir o movimento de deslizamento anterior da tíbia ou deslizamento posterior do fêmur. Então, ele basicamente impediu o movimento de deslizamento entre esses dois aços, que é chamado de movimento de gaveta anterior, que eu vou mostrar um pouquinho desse movimento. E também inibe a hiperextensão do joelho. Então, eu trouxe um vídeo sobre o ligamento cruzado anterior e depois vou mostrar a correlação. Aqui, como é que ele se movimenta. Certo? E aqui eu trouxe o teste de gaveta anterior. Esse teste ele é feito para analisar se há alguma lesão no LCA. Então, o médico posiciona os seus dedos por trás da região do joelho e traciona em sua direção a perna do paciente, como vocês podem ver aqui na imagem. Tá. Próximo slide está acabando. Volta aqui, que realmente está acabando. Então, vou falar um pouquinho do ligamento cruzado posterior, que é o mais forte dos dois ligamentos cruzados, e ele tem origem na área intercondilar posterior da tíbia e fixação na parte anterior da face lateral do côndilo medial do fêmur.
Ele vai limitar a rolagem anterior do fêmur sobre o platô tibial durante a extensão e vai converter isso em rotação. Ele evita também a hiperflexão da articulação do joelho, e no joelho fletido, com sustentação de peso, o LCP é o principal fator de estabilização do fêmur. Então, quando você está lá descendo uma ladeira, é ele que está segurando ali para não haver esse movimento de rolagem. Aí um videozinho dele, para vocês verem. E é isso. Agora, os meniscos, eles têm formato de C, são mais largos na parte posterior do que no interior. Eles se inserem na extremidade do corno anterior. No caso aqui, a inserção dele é no... Desculpa. A inserção vai ficar anteriormente a fixação do LCA e a posterior anteriormente a fixação do LCP. O menisco medial, ele vai aderir firmemente à face profunda do ligamento colateral tibial. Então, ele é menos móvel. O lateral, por sua vez, ele acaba sendo mais móvel. Ele é quase circular, menor e tem mais mobilidade do que o menisco medial. Outras estruturas dos meniscos que estão relacionadas ali é o ligamento transverso do joelho, que a gente conseguia ver ali na imagem, no último vídeo que eu passei, se você não lembra, volta nele, a gente consegue ver. Ligamentos coronários e o ligamento menisco femoral posterior. Desculpa, é o ligamento menisco femoral posterior que a gente consegue ver no último vídeo ali de LCP. Tá? Correlações clínicas, então eu trouxe um estudo aqui que compilou mais de 17 mil pacientes com lesões ocasionadas por esporte ao longo de 10 anos, e desses, 37% dos pacientes apresentaram algum tipo de lesão relacionada à articulação do joelho. E aí o que eu falei, né, que se tiver assistindo um jogo de futebol, o jogador cair ali com a mão no joelho, pode apostar que é o ligamento cruzado anterior, que ele é ali de longe o ligamento que mais sofre lesões. Então, ele está com 20,3% das lesões, seguido pelo menisco medial e o menisco colateral medial, que é com 7,9%. Dentre os esportes que causam mais lesões foram o futebol e o esqui, e os ligamentos ali que sofreram, os esportes relacionados aos ligamentos seriam o LCA está relacionado a lesões por handball e no vôlei, menisco medial relacionado à prática de tênis e caminhada, e ligamento colateral medial a judô e esqui. Rapidamente sobre a vascularização do joelho, tá acabando. Sério. Eles são formados, são 10 vasos formados a partir de ramos geniculares das artérias femoral, poplítea e recorrentes anterior e posterior, das artérias recorrentes tibial anterior e circunflexo fibular. Esses ramos geniculares médios da artéria poplítea vão suprir os ligamentos cruzados da membrana sinovial e as margens periféricas dos meniscos. A inervação segue a lei de Hilton, que os nervos que suprem uma articulação também suprem os músculos que movem essa articulação. Então, os nervos são os ramos articulares do nervo femoral, tibial, fibular comum, obturatório e safeno. As bolsas, para finalizar, ao redor da articulação do joelho, a maioria, elas são em pelo menos 12 bolsas, que seguem paralelamente aos ossos e tracionam a articulação no sentido longitudinal. Um destaque ali para as bolsas subcutâneas pré-patelar e infrapatelar, que permitem a movimentação da pele. Então, como há essas bolsas, a gente consegue ter essa movimentação do joelho. E a bolsa suprapatelar, que se há uma infecção nela, ela pode se disseminar para a cavidade articular do joelho. Essa aqui é a minha bibliografia. E muito obrigada por terem assistido a aula até aqui. Eu sei que é uma aula complicada, mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, não esquece de deixar seu gostei. E é isso. Obrigada.